Graças a Deus, nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos continuar, hoje a parte 8 de nossa série de mensagens, As Vindas de Cristo em Juízo no Velho Testamento. Êxodo, capítulo 14, versos 1 a 31. Êxodo 14, versos 1 a 31. Diz assim a palavra de Deus. O título de nossa mensagem é Opressão, Juízo e Salvação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros.
E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para esse clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Que história gloriosa, que história maravilhosa. Então aqui nessa história nós vemos o último ato de juízo de Deus contra o Egito, contra Faraó, contra todos os seus exércitos. Vocês lembram que nós falamos na semana passada sobre a primeira vez que Moisés foi se encontrar com o Faraó. Moisés confrontou o Faraó e disse: deixa o povo de Deus ir, porque nós precisamos servir ao Senhor, nós precisamos adorá-lo ao Senhor. E Moisés deixou claro naquela ocasião que aqueles que não servem ao Senhor, que aqueles que não adoram ao Senhor, que aqueles que não colocam a adoração, o culto ao Senhor em primeiro lugar, estes certamente serão julgados por Deus. E naquele contexto imediato, os egípcios sofreram isso. Deus enviou diversas pragas contra os egípcios, 10 pragas foram enviadas contra os egípcios, até que no dia 15 do primeiro mês, o povo de Israel finalmente se viu livre da escravidão. E depois que eles estavam livres da escravidão, mediante esta liberdade da escravidão, o Senhor guiava o povo de Israel em meio a uma nuvem, em meio a um fogo no deserto. Vocês veem isso no capítulo 13, verso 21. Veja que diz assim, ó: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Então, essa ideia aí que o Senhor ele estava na nuvem
é uma ideia que nós vamos encontrar em diversas partes da Bíblia. O Senhor vindo com as nuvens. Aqui o Senhor estava na nuvem. No Novo Testamento nós lemos sobre o Senhor vindo com as nuvens. Essa nuvem em que o Senhor está envolto dessa nuvem, ela aparece em diversas partes do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então aí existiu, nessa passagem como nós vemos, a presença do Senhor vindo para julgar os egípcios no meio do mar, uma guerra então entre Faraó contra Jeová. Uma guerra entre Faraó contra o Senhor. E vocês veem aí nos primeiros capítulos que nós lemos, que quando Deus mandou que os filhos de Israel, Deus estava guiando o povo. Aí ele guiou o povo até um lugar, no verso 2, diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Então Deus colocou eles diante daquele mar. Esse detalhe é muito importante. Eles não chegaram lá nesse mar sozinhos, nem por iniciativa própria. Eles chegaram diante desse mar por orientação e diretriz do Senhor. Fala aos filhos de Israel que se acampem ali. E Deus vai explicar por que ele queria que o povo de Israel fosse por esse caminho que tinha um mar na frente. Veja nos versos 3 e 4. Você vê que existe aí um propósito de Deus, um objetivo de Deus, de julgar Faraó e de julgar Faraó da forma mais humilhante possível. Então Deus estava expressamente decidido e ele declarou a Moisés que ele queria destruir Faraó de forma terrível, humilhante e assustadora. Veja que ele diz no verso 3. No verso 3, então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou. O que quer dizer isso? Quer dizer que Faraó vai saber que eles estão lá diante daquele mar e aí ele vai pensar, esse povo está confuso, porque eles não deveriam ter ido, vocês estão querendo ir fugir, eles não deveriam ter ido naquela direção. É isso que ele está dizendo, vocês vão até aquele lugar, e você indo até aquele lugar, Faraó, ele vai entender que vocês estão confusos e perdidos sem saber para onde ir. E aí, Deus diz, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que Faraó pense que vocês estão confusos e perdidos. Por que Deus queria? Para poder endurecer o coração de Faraó. Então veja que no verso 4, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Ou seja, eu vou criar aqui uma situação que vai levar Faraó a querer perseguir vocês. E aí existe o endurecimento do coração de Faraó no verso 4. Vejam que a causa desse endurecimento é Deus. Veja que é Deus quem diz, eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Vamos falar um pouco sobre esse endurecimento de coração. Por que Deus endurece o coração de Faraó? Essa não é a única passagem da Bíblia que fala sobre endurecimento de coração. Tem muitas passagens na Bíblia que falam que Deus endureceu o coração de alguém para fazer alguma loucura. E a pergunta é, por que Deus faz isso na Bíblia? E qual é o seu objetivo? O que isso significa? Vamos ver aqui, O endurecimento do coração de Faraó aqui, vocês têm que lembrar que coração na Bíblia significa mente. Significa pensamento. Então, coração na Bíblia é a mente, o pensamento. Então, o endurecimento do coração é quando Deus
em sua soberana providência, ele guia o pensamento de alguém para pensar em uma loucura e fazer uma loucura e ser destruído. Então veja que aqui o Senhor, ele se apresenta como o Senhor dos pensamentos. Ele tem poder de alterar os pensamentos, inclusive levando as pessoas a pensar doideira que vai acabar se dando mal. E a questão é, será que aqui Deus não está sendo? Eu vou fazer uma pergunta, não estou afirmando. Eu vou fazer a pergunta que muitos se fazem. Alguns se perguntam, será que Deus não está sendo injusto com Faraó? Porque Faraó, ele faz essa loucura porque Deus endurece seu coração para fazer. Será que Deus não está sendo injusto? Essa pergunta foi feita e respondida pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9. E aí a gente vai entender. Romanos 9. Eu vou ler e eu vou explicar aqui para vocês, tá? Romanos capítulo 9. Versos 17 até o verso 22. Na verdade, até o 24. Do 17 ao 24. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Está vendo aí no verso 17? É a mesma ideia lá do Êxodo 14. Aí ele diz, logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece de quem quer. Para aí. Aí, Paulo está dizendo que Deus, ele compadece de quem ele quer e ele endurece a quem ele quer. Então, lá em Êxodo 14, quem é que Deus se compadeceu lá? Dos israelitas. Quem é que ele endureceu? Faraó. Vamos continuar. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Então aí, tem alguém questionando isso. Tem alguém falando, Deus não pode se compadecer de quem quer. Então por que ele se queixa de nós? Se ele é tão soberano assim. Agora Paulo vai dar a resposta. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que quereis, e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as suas riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Para aí. O verso 22 aí é muito importante para a gente entender o endurecimento de Faraó. Então, Paulo já explicou que Deus se compadece de quem ele quiser e quem ele quiser ele endurece. Aí vem o homem bobalhão e ele se acha mais justo do que Deus, ele se acha mais entendido que Deus e quer questionar Deus, você não podia ter feito aquilo com o Faraó. Você não podia ter feito aquilo. Mas aí Paulo vai explicar no verso 22. Preste atenção no verso 22. Quando ele fala que Deus suportou com muita paciência, quer dizer que essas pessoas são muito pecadoras e Deus, ele teve que suportá-las.
E aqui ele usa Faraó como exemplo. Deus estava aguentando Faraó. Por que Faraó estava vivo até aquele momento? Porque Deus poderia matar ele já antes. Ele já deveria ter sido morto antes. Então Deus, ele suportou com paciência. Essa ideia é a ideia de que esse vaso de desonra aí, ele tem pecados que merecem a ira de Deus. Então Paulo está explicando como é que você vai questionar a Deus por julgar um pecador se esses vasos de desonra, eles são insuportáveis. Mas ainda assim Deus suportou por tanto tempo. Com muita paciência. Até chegar o dia da ira. Então vamos entender esse endurecimento à luz do que Paulo explica aqui. Volte para Êxodo 14. Versos 4 e 5. Esse endurecimento é algo muito simples, então. O endurecimento de Deus contra Faraó e contra outros é um ato do juízo de Deus, em que Deus decide que ele irá imputar os pecados de um homem sobre ele e que ele não irá perdoá-lo. Então, o endurecimento de Deus é quando Deus, tendo decidido que não vai perdoar alguém, não porque Deus é injusto, mas porque aqueles pecados são insuportáveis e Deus não quer perdoar. Ele decidiu aqui que ele não iria perdoar Faraó, que os pecados de Faraó já tinham chegado na gota final. E Deus soberanamente diz, eu não vou perdoá-lo, eu vou destruir ele hoje. Hoje chegou o dia da sua destruição. Então, o endurecimento de Deus não é que o homem se torna pecador porque Deus endureceu. O homem Faraó aqui, ele já é pecador, ele já multiplicou muitos seus pecados, e Deus decide que vai imputar sobre ele aqueles pecados e vai destruí-lo. E ele o destrói, entregando a sua mente para a confusão de rosto. E aí nós precisamos entender o seguinte, meus irmãos. Deus tem o direito de condenar pecadores. Ele tem esse direito. É isso que Paulo está dizendo assim. Quem são vocês para questionar a Deus e dizer que Deus tem que perdoar todo mundo? Deus não é obrigado a perdoar todo mundo. O perdão de Deus é um ato de graça. Compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E ele não quis ter misericórdia de Faraó, porque ele já não suportava mais Faraó. Então, o endurecimento é quando alguém, tendo multiplicado os seus pecados, Deus diz, multiplicou demais os seus pecados, eu vou confundir essa pessoa para que ela se dê mal e seja julgada. Porque eu não suporto mais as suas maldades. E existem pessoas assim. Existem pessoas que já chegaram no limite tão grande de pecado que Deus não suporta mais. E aí confunde para que essa pessoa seja destruída. Isso acontece todos os dias, tá? Isso acontece todos os dias. Tem pessoas que Deus fala, já suportei demais. Já suportei demais. Isso deve causar temor em nós. Isso deve causar espanto em nós, porque se nós, como Faraó, se nós formos como Faraó, pode chegar um momento em que Deus nos entrega a loucura. Que Deus nos entrega a confusão, porque Ele quer nos destruir.
Não é esse Deus que se anuncia aí fora, mas esse é o Deus da Bíblia. Ele é o Deus que não tem uma misericórdia infinita para todo mundo. E se ele não fosse assim, ele não seria amor. E ele nem seria justo. Já pensou se Deus, percebam nesse capítulo aqui, que a ira de Deus contra Faraó e o amor de Deus por Israel são dois lados da mesma moeda. São dois lados da mesma moeda, porque se Deus nunca julgasse Faraó, Israel nunca seria livre. São dois lados da mesma moeda. Não tem como a gente querer as duas coisas. A gente quer as duas coisas que se contradizem. Ou Deus julga Faraó, ou Deus faz algo a respeito deste malfeitor, ou o povo nunca vai ser livre. É simples assim. A gente fica querendo coisas contraditórias. A gente quer um Deus que é justo, só que ao mesmo tempo não quer que ele julgue ninguém. Como é que ele vai ser justo? Como é que ele vai fazer justiça se ele nunca julga ninguém? Isso é contraditório. Amor e justiça são dois lados da mesma moeda. Da mesma moeda. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas... Vou dar um exemplo bem prático para a gente entender, tá? Quantas pessoas você acha que existe no Rio Grande do Sul que gostaria de invadir a sua casa e roubar seus bens? Vocês sabem que tem muita gente que gostaria de invadir a sua casa, o nome disso é ladrão, né? Tem um monte. Por que eles não fazem isso? Por que você vai dormir à noite e acorda vivo? Tem um monte por aí, em Campo Bom, que se pudesse, ele invadiria a tua casa, roubaria teus bens, te mataria, te escravizaria. Existem pessoas muito más no mundo, meu irmão. Você sabe por que essas pessoas más, elas não fazem tudo o que elas querem? Porque Deus, em sua providência, segura aquele mal, igual ele fez com o Faraó, ele segurou o mal de Faraó. É a justiça de Deus. Então, quando Deus te protege na sua cama à noite, você está lá tranquilinho, ninguém invadiu a sua casa para te matar, não é porque a sua fechadura é muito boa, não. Mas é porque Deus, em sua providência, ele controla o coração dos criminosos, muitas vezes endurecendo para que eles morram. Sabia que tem criminoso às vezes morre, né? Morre porque faz besteira. E muitas vezes é porque Deus endureceu o coração para morrer. Porque se todos esses bandidos, se eles tivessem força e inteligência para fazer tudo o que eles querem, a gente estava perdido, não existia sociedade. Todos os dias, Deus nos protege confundindo os nossos inimigos. Como ele fez com o Faraó. Então você não tem que sentir pena de Faraó. Você tem que sentir amor por Deus. Obrigado, Deus, porque tu nos livras de faraós. Tu impedes que os malfeitores, esses homens maus, perversos, graças te damos, ó Deus, porque tu endureces seus corações, ou seja, você envia loucura, eles ficam doidos e não conseguem fazer aquela maldade que eles queriam. Então Deus é justo. E Deus é amor. Aqui você está aprendendo. Você quer aprender o que é amor de Deus? É Êxodo 14. Não, eu não vou permitir que esses homens maus vençam. Deus não permite que os maus vençam. Que eles consigam tudo o que eles querem. Esse é o Deus da Bíblia. Não tem ninguém tem que questionar, não. Compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer.
Deixa eu te contar uma coisa aqui que talvez vocês nunca tinham pensado sobre a seguinte perspectiva. Ó, Moisés, ele foi o libertador dos escravos lá do Egito, não é isso? Você já pararam para pensar que Moisés também foi um dos escravagistas do Egito? Porque até ele se tornar o libertador, ele fazia parte da elite do Egito. E aqueles escravos estavam a serviço de Moisés. Se Deus não fosse misericordioso com Moisés, Moisés não ia ser o libertador. Deus podia falar assim, ó, não, esse Moisés está aí no meio e vai ser destruído também. O que levou Moisés a querer sair daquele mundo que ele viu, aquele mundo, ele não se agradou, ele falou, não quero saber desse Egito, foi Jesus na vida de Moisés. Foi Jesus que se apresentou a Moisés e foi misericordioso com Moisés, porque se Jesus não fosse graça, você parar para pensar, Moisés fazia parte daquele sistema. Ele também fazia parte daquele sistema. Mas, mediante a graça de Deus, Moisés rompeu com aquele sistema. Ele saiu daquele sistema, ele se posicionou. Eu não me agrado com o que está acontecendo aqui no Egito. Eu não aceito o que estão fazendo no Egito. E foi isso que diferenciou Moisés de Faraó. Você vai pensar, Moisés era da família de Faraó. Era a mesma família, por adoção, né? Ele foi adotado. Foi criado pela filha de Faraó. Mas Jesus fez Moisés diferente. Então, o juízo de Deus, ele nunca é injusto, porque Deus não é injusto. Quando ele julga alguém, é porque ele está levando em consideração os pecados daquela pessoa. Não é um juízo aleatório, é Deus imputando sobre Faraó os seus pecados. E a partir disso, eu gostaria de conversarmos aqui um pouco mais sobre exatamente esses pecados de Faraó. Qual era a natureza dos pecados de Faraó? Bom, a gente pode falar assim, ele era alguém um opressor, né? Podemos dizer que ele é um opressor, que ele oprimia o povo de Deus. E a forma de opressão aqui dele é uma forma bastante explícita de enxergar. Por exemplo, lá, quando Moisés era criança, o faraó lá, ele quis matar os bebês. Então, morte às crianças, não queria permitir o povo adorar a Deus. Então, diversas formas de opressão. Mas eu quero que vocês entendam que para cometer esses pecados de Faraó, para que um homem se torne culpado desse pecado de Faraó, não precisa ser um rei poderoso. Tem muita gente hoje que repete os pecados de Faraó. Não sou um rei de uma grande nação, então eu não sou igual a Faraó. Você pode estar enganado. Porque não precisa ter muito para já estar fazendo isso com alguém. Então a essência do pecado de Faraó é a opressão, mas essa opressão pode ser praticada por qualquer um. Você pode estar oprimindo alguém, mesmo que você não tenha escravos como Faraó. Mas na sua relação com as pessoas, muitas vezes você é um opressor ou um escravagista. Nas suas relações pessoais, vamos refletir sobre isso. Eu quero chamar a atenção para o seguinte detalhe, tá? Versos 11 e 12. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito,
para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto, por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Pois que melhor nos for servir aos egípcios que morrer no deserto. Então presta atenção aqui, o povo aqui, ele está falando muita besteira. Ó, vou te falar, Moisés tinha que ter um ouvido de aço. Porque a quantidade de besteira que ele ouvia do povo falando, ele tinha que aguentar ouvir aquilo. Eu não aguentaria. Tem umas horas que tem umas horas no deserto que Moisés vira e fala, Deus, me mata logo. Tem hora que ele fala, eu não aguento mais ouvir besteira. Mas aqui, ó, eu quero levar vocês... Tá, isso aqui é besteira. O que eles estão falando é besteira. A Bíblia é interessante isso, né? A Bíblia, ela conta o que as pessoas estão pensando. E a gente vê essas coisas até hoje, né? As pessoas falam essas coisas. Mas eu quero levar vocês aqui além do superficial. Nessa fala deles aqui. Vamos sair da superfície e vamos se aprofundar com o que está acontecendo com este povo, tá? Olha só, isso aqui, Êxodo 14, já teve a praga das moscas, já teve a praga das rãs, já transformou o rio em sangue, já teve tanto milagre, já teve tanto prodígio, já morreu todos os primogênitos. Deus já fez e aconteceu. Ó, nessa época aqui, ninguém era ateu. Tá? Ninguém era ateu, porque era tanta coisa óbvia acontecendo, né? Se tivesse algum ateu lá, acabou. Aí você fala assim, faltou o quê? Ah, faltou Deus falar direto do céu. Ele faz isso em Êxodo 20. Vai vir uma voz do céu. Então, se alguém estava com alguma dúvida, acabou aí, tá? Então, veja bem, se Deus fazendo tudo isso, por que esse povo ainda está questionando? Não tinha sepulcro no Egito? Era melhor trabalhar para Faraó e tal? Que pensamento é esse? Eu vou te explicar. Existe um problema que acontece com quem é vítima de opressão. Vocês têm que entender que a escravidão na Bíblia, ela não é somente uma questão física. Nenhuma escravidão é meramente física. Entenda isso, nenhuma escravidão é meramente física. Se você voltar na história, vamos pensar aqui algo no contexto nosso aqui mais recente. Você tinha a escravidão dos afrodescendentes. E às vezes, você tinha, muitas vezes, um lugar, uma fazenda que tinha, se você ver quantos donos tinha, era uma família, às vezes com 60, 70 escravos. Uma família só. Aí você começa a pensar, numericamente, não era só juntar esses caras e acabou? Que uma família só, era só juntar. Porque escravidão não é só no corpo. Escravidão também é aqui. Então, quando alguém oprime, não estou falando só de escravidão igual aqui não, tá? Hoje, quando uma pessoa escraviza outra, com suas palavras, ela subjuga a outra na mente. O mal que ela causa no outro não é só físico, externo, mas ele rouba a sua capacidade de raciocinar. E você só consegue enxergar a sua própria existência escravizado por aquela pessoa. Entenda que um escravo é assim, tá entendendo? Ele só consegue se enxergar no Egito. Eles não conseguem se imaginar como livres o tempo todo. Veja como que é o raciocínio deles. A primeira dificuldade que tem,
já fala, é melhor voltar, vamos voltar. Está vendo a mente deles? Vocês estão vendo que aqueles já estão livres. O dia da liberdade de Israel foi no dia 15 do primeiro mês, lá atrás, quando celebraram a Páscoa. A Páscoa, a festa do pães ázimos, já estava livre. Mas a cabeça deles está livre. Entendam, então, que por que Jesus ensinou que o pecado contra o próximo não é somente físico. Isso Jesus enfatizou demais. O pecado contra o próximo não é somente físico. Não matarás. Vamos lá para o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. No Sermão do Monte, vocês sabem que o Senhor Jesus, ele explica os 10 mandamentos. O Sermão do Monte é isso, tá? É Jesus explicando os 10 mandamentos. Vamos ler a explicação, o esclarecimento que Jesus dá do 6º mandamento. Mateus 5, verso 21. Jesus vai esclarecer o 6º mandamento. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso aí é o 6º mandamento, né? Aí no verso 22, Jesus vai falar, deixa eu explicar esse mandamento melhor para vocês, que vocês não estão entendendo. Verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Bom, o que isso aí tem a ver com o 6º mandamento, não matarás? Raca, louco. Raca seria um xingamento dos hebreus, dos israelitas. O xingamento em que sentido? É quando você chama alguém de sem valor. Então, quando Jesus fala de raca, ele está falando quando você abre a sua boca para dizer algo para o seu próximo que faz com que ele se sinta um nada, um sem valor. O que isso tem a ver com o 6º mandamento? Porque você está quebrando o 6º mandamento com a sua língua, porque com a sua língua você está matando a sua alma. Então Jesus aqui ele está mostrando que matar não é somente físico. Existe um matar, existe algo que o seu próximo ele pode vir a sentir e a viver, a sua alma fica daquela forma por causa que você disse. É matar com a língua. E aquilo fere e destrói e pode causar confusão mental nele. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e eu perguntei para esse amigo meu sobre a criação que ele recebeu do pai dele. E eu sei que o pai dele era um cara, o pai e a mãe. Mas o pai dele era uma pessoa problemática e eu perguntei assim, o quanto que o seu pai te afetou? Ele falou assim, olha, hoje eu tenho 45 anos de idade, ele me falou, tem 45 anos de idade, e só há 5 anos atrás eu comecei a entender o quanto que meu pai me fez mal com as coisas que ele dizia. Ele fala que o pai dele era muito agressivo na língua. E ele falou assim, eu percebi que isso estava atrapalhando minha vida profissional porque eu sempre me sentia inferior. Ele falou para mim, até 40 anos, o cara tem 45 anos de idade, ele falou, só há 5 anos atrás eu percebi que eu me inferiorizava. Eu sempre me achava pior do que os outros. Então, o pai dele matou ele com a língua. Com as coisas que ele dizia, vocês estão entendendo?
Então, quando você vai voltar no Êxodo, pode voltar lá em Êxodo. Êxodo 14, né? Então, quando vocês veem esse povo falando essas coisas, nos versos aí que eu citei, 11 e 12, eles estão falando palavras pecaminosas, porque eles estão questionando Deus, mas vocês têm que entender que eles desenvolveram essa mentalidade por aquilo que eles sofreram no Egito. Eles desenvolveram uma mentalidade de aceitar essa escravidão em sua mente como normal. Eles desenvolveram uma escravidão interior, mental, por aquilo que eles sofreram. E eu quero desafiar todos aqui se questionar. Será que não existe nenhuma área da sua vida em que você ainda se mantém preso, ainda se mantém escravo de alguém ou algo que você viveu, que você precisa ser livre daquilo? Eles precisavam ser livres do Egito em todos os sentidos. E aí eu quero ampliar para vocês o horizonte aqui. Reflita no seguinte aqui. Veja que Deus, lá no verso 4, ele fala que ele precisava fazer aquilo contra Faraó para que o seu nome fosse glorificado. O que quer dizer o nome de Deus ser glorificado? Quer dizer que os homens vão entender, vão perceber que Deus realmente é quem ele diz que é. E aí, depois que Deus fez isso, você vê lá no verso 31, depois que os egípcios foram destruídos, lá no verso 31, e viu Deus a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então veja aqui, a destruição de Faraó no mar era importante para aquele povo, era importante para aquele povo visse, e muitos ali passaram a entender que realmente eles não tinham que viver naquela escravidão do Faraó. Eles viram Faraó sendo humilhado, e isso era uma forma de Deus ajudá-los a se libertar da escravidão mental. Deus está dizendo, olha só esse aqui que vocês têm medo, que vocês querem servir, que vocês querem voltar para o Egito. Olha só o que eu faço com ele. Eu derrubo e destruo no mar para mostrar para vocês, o meu povo, que ele não é nada. Parem de respeitá-lo em seu coração e achar que no coração que esse cara é o tudo. Vocês estão vendo, eles são escravos, eles continuam a achar que esse cara é demais, que é só com ele que eles vão ter vida. Então aqui nós aprendemos, meus irmãos, para finalizar, que Deus quer que sejamos livres. Deus quer que todos os povos, que todas as nações sejam livres. E liberdade é muito mais profundo do que uma questão meramente de trabalho. A escravidão e liberdade é algo profundo da nossa mente, do nosso ser. Não permitam que os faraós façam você se sentir menor. Não permita que a sua identidade seja determinada por Faraó e pelo Egito. A sua identidade, a sua honra, a sua dignidade, a sua alegria não pode vir do Egito, de Faraó. Não permita que ninguém te faça se sentir menor, desprezado, estranho. Você é criatura de Deus e pela fé filho de Deus. Não permita que os faraós façam você se esquecer de tudo que Deus já fez por você. Eles estavam se esquecendo aqui das 10 pragas.
E toda praga que vinha, sabe onde não caíam essas pragas? Onde os israelitas moravam. Vinha praga só para os egípcios. Não vinha para o povo de Deus ali. Eles estavam se esquecendo disso. Eles estavam se esquecendo da identidade que eles tinham em Deus. E deixa eu dizer outra coisa, agora eu vou falar algo que só vai entender antes de terminar essa minha parte aí. Só quero chamar a atenção para algo aqui que eu acabei não falando. Só quem veio no outro sermão vai entender o que eu vou falar agora. Olha, no verso no verso 19, diz assim: e o anjo, o que significa a palavra anjo? Mensageiro. Vocês estão ligados, hein? Mensageiro. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou. Espera aí. Era o anjo que ia adiante de Israel ou era o Senhor? Quem era esse anjo? Era Jesus. Não era um anjo criatura. Era o mensageiro criador. Jesus lutou por Israel. Jesus, e quem não entendeu isso daí, volte para o sermão há 3 semanas atrás. 3 ou 4 semanas. Êxodo 4, tá? Êxodo 3 ou 4. Mas entendam que Jesus é o nosso libertador. Jesus quer que sejamos livres em todos os sentidos, desde livres de tiranos, de reis tiranos, de governo tiranos, até liberdade mental, liberdade emocional, liberdade da culpa. Jesus é o libertador das nações. Jesus é o libertador daqueles que nele creem. Em todos os sentidos. Todas as escravidões que você carrega, todas as correntes que você carrega, Jesus pode tirar todas elas. Você não tem que viver escravizado de nada, nem de ninguém, porque eu sou, Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Seja livre. Celebre a sua liberdade em Deus. Não permita que outros te... Olha só que visão de mundo triste. É melhor voltar para o Egito e ser escravo lá. Não volte para o Egito, seja livre e seja feliz. Permita que o espírito da liberdade de Cristo venha entrar no seu coração. Você será livre em todos os sentidos, começando pela sua mente, pelo seu coração. Não permite que ninguém te jogue para baixo. Não permite que as palavras de raca, usando a terminologia de Jesus, entre no seu coração. Não viva com base nas palavras de assassinos da língua. Viva com base na palavra de Deus. Essas pessoas, elas são derrotadas. É isso que Deus está mostrando aqui, ó. Vocês estão vivendo, vocês estão querendo viver com base na palavra de Faraó. Olha o que eu faço com o Faraó aqui. Olha só quem é Faraó, que vocês estão dando muito crédito para ele. Vocês estão dando muito crédito para quem não tem essa moral. Eu endureço o coração e eu derrubo no mar. É isso que Deus está falando. Acabou. Até quando durou a paciência de Deus com o Faraó? Até esse dia aqui. Durou até aqui. E nesse dia, ele foi afogado. Eu oro a Deus para que vocês venham experimentar esta liberdade. Que vocês possam ser livres, 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 pela compaixão que Deus teve de nós. Vamos orar. Altíssimo Deus, nós clamamos a Ti,
que nós não venhamos ter um coração escravizado, uma mente escravizada, que nós não venhamos definir o nosso valor, quem nós somos, a nossa identidade, de acordo com o que os faraós e os egípcios dizem. Que nós venhamos reconhecer que nós temos valor, porque Tu és o nosso Criador e o nosso Pai. Que nós venhamos viver de cabeça erguida, passando pelo mar, vivendo os milagres de Deus, sabendo que Tu nos guardas em todo o nosso caminho. Graças Te damos, ó Deus, porque Tu julgas os malfeitores. Tu não permite que os homens maus vençam. A vitória é nossa, da Tua igreja. Por Cristo nós oramos. Amém.